bem? Eu sou Roberto Rosa, seu professor de perfilagem de poços, aqui nesse canal no YouTube. Essa é a nossa 15ª aula, que será sobre teste de formação a cabo. Teste de formação a cabo é uma ferramenta de perfilagem que permite a gente obter diversos dados de pressão e amostragem de fluidos em profundidades pré-determinadas. Aqui tem um exemplo dessa ferramenta, com um braço. Aqui tem um obturador e um probe que vamos explicar mais à frente. Essa ferramenta vai ser acoplada à parede do poço, através desse braço, e com a outra ponta esse probe aqui que vai fazer esse teste. Por esse ponto vai ser medido a pressão ou fazer a amostragem de fluido. Ao longo do teste, a gente obtém uma carta de teste de formação, onde aqui nós temos tempo e aqui pressão. Explicaremos essa carta logo a seguir. Bom, nós temos diferentes tipos de teste disponíveis no mercado. O primeiro tipo de teste é o teste de produção, o teste de longa duração. São testes que podem durar meses. Esse teste realmente tem uma profundidade de investigação muito grande, muito grande. Para todo o campo de petróleo descoberto, é necessário um teste de produção de longa duração. O outro tipo de teste que nós podemos fazer nos poços são o teste por coluna. Esse teste aqui já tem um intervalo de tempo menor e sua profundidade de investigação menor que o teste de produção. Lembrando que ambos os testes de produção, como o teste drill steam test ou por coluna, são testes realizados a poço revestido. Eu preciso, após a perfuração do poço, revestir o poço, cimentar, canhonear, e é só assim poderemos fazer esse teste. Logo após a perfuração, nós podemos fazer o que chamamos de teste de formação a cabo. São as próprias companhias de perfilagem que realizam esse teste. Bom, ele obtém certos parâmetros que vamos explicar a seguir. Esse teste de formação a cabo, ele tem uma profundidade de investigação pequena e uma resolução vertical maior, mas em compensação poderemos ter várias informações interessantes para o monitoramento de um reservatório ou de um campo de petróleo. Temos aqui a ferramenta de teste de formação a cabo, mais uma vez, e aqui tem o que a gente chamamos obturador ou packer, que é uma borracha que vai isolar o ponto onde esse tubinho aqui chamado probe vai ser colado à formação. Ele isola o intervalo para que possamos medir a pressão da formação ou a pressão estática. No teste de formação a cabo convencional, depois falaremos do teste de formação modular, a cabo modular. Qual é o princípio básico? A gente pode registrar registros múltiplos e pontuais de pressão em diferentes profundidades e amostragem de fluido da formação apenas em uma profundidade pré-determinada, no teste de formação a cabo convencional, que é uma ferramenta mais antiga. Lembrando que sempre num curso como esse aqui no YouTube, a gente gasta de 15 a 20 minutos, é uma aula mais curta, nós não vamos a fundo em todos os pontos sobre essa ferramenta. Para que serve essa ferramenta? Aplicações: determinação de pressão da formação, estimativa de permeabilidade e mobilidade e coleta e identificação de fluido da formação. Mostrando aqui mais uma vez o poço, após a perfilagem, com os perfis básicos convencionais, raios gama, resistividade, densidade, neutrão ou sônico, podemos escolher profundidades onde a gente vai tomar medidas de pressão ou fazer amostragem de fluido. Mostrando aqui que aqui tem câmaras de amostragem, aqui está a parede do poço, aqui é a zona lavada e a zona virgem. A partir daqui nós podemos, essa ferramenta puxa esse fluido que está aqui para dentro dessas câmaras. É assim que a gente faz a amostragem. Bem, mais uma vez, a mesma figura, com mais detalhe. Aqui está o obturador, o Parker, aqui está o reboco, aqui está o probe. Para a medida de pressão, nós basicamente fazemos um pré-teste. O que é um pré-teste? Esse probe ele funciona como uma porta de entrada para a linha de fluxo. Então ele isola esse intervalo da hidrostática do poço. É criado um pequeno volume e ele puxa um pequeno volume de fluido, 15, 20 ou 30 centímetros cúbicos, para as câmaras de pré-teste. Com isso, ele faz apenas
a medida da pressão. Caso ele queira fazer a amostragem de fluido, ele puxa o maior volume para as câmeras de amostragem. Como é que são essas cartas de teste? A carta de teste varia de 15 a 20 ou 30 minutos em geral. O primeiro ponto que a gente vai registrar no teste de formação é a medida da pressão da hidrostática. A gente desce com a ferramenta, para na profundidade desejada, então a gente vai assentar a borracha, Parker ou obturador, vamos medir a hidrostática. Na hora que a gente assenta ao incremento de pressão, vai isolar então esse ponto da hidrostática e vão obter a pressão de fluxo, o drawdown, como mostra nessa figura. A partir daí, esse aqui é a câmara de pré-teste, que a gente fez essa análise do fluxo. A gente fecha para estática, então aqui é medida estática da formação. E para finalizar o teste, a gente desassenta a ferramenta, e volta a medir a pressão hidrostática, da mesma forma que medimos no início. Então aqui nós estamos explicando toda essa carta de teste, passo a passo. Hidrostática, assentamento, drawdown ou fluxo, pressão da formação estática e pressão hidrostática. Aqui nós temos 4 cartas, 4 tipos de carta, só para exemplificar. Uma formação com alta permeabilidade, a pressão da formação é logo obtida. Com baixa permeabilidade, veja que há uma demora aqui para obter essa pressão. Uma formação ou rocha muito fechada ou com permeabilidade, sem permeabilidade. Existem várias cartas de teste de formação. Isso teremos que despender muitas horas para mostrar vários exemplos. Inclusive cartas durante a amostragem de fluido, cartas com problema de sobrecarga e outros. O teste a cabo convencional tem várias limitações. É um teste pontual. Muitas vezes as pressões podem não estabilizar em função da baixa permeabilidade. Amostras contaminadas por filtrado de lama. No teste a cabo convencional, a gente faz a amostragem e só após a retirada da ferramenta é que nós vamos ver qual foi o fluido coletado. Poço desmoronado, isso inviabiliza o teste, seja para amostragem ou pressão. E a interpretação é comprometida por pequenos volumes e pequenos períodos de tempo. Mas mesmo assim são muito utilizadas no monitoramento de campos de petróleo. Vamos então para a ferramenta a cabo modular, a ferramenta mais moderna, teste de formação a cabo modular. É uma ferramenta planejada em módulos que pode ser montada com diferentes configurações. Observe que nesse tipo de ferramenta aqui eu posso ter 3 probes, esse tubinho aqui. Muitas vezes durante o teste esses tubinhos aqui podem ser entupidos. Imagine eu estou testando uma formação, um arenito friável. Ao puxar o fluido que está no reservatório, a areia pode vir junto. Com 3 probes a gente pode evitar esses entupimentos. No teste de formação a cabo modular, eu já tenho sensores de resistividade, de temperatura e registrador de pressão. Qual é a vantagem do sensor de resistividade? Como mostra aqui essa figura. Eu estou aqui com o probe, o Parker, o probe, e aí eu quero fazer uma amostragem do fluido que está nessa formação. Por que eu quero fazer? Muitas vezes nós temos dúvida do fluido que está aqui presente, ou eu quero simplesmente fazer uma amostragem para fazer uma série de análises do tipo de hidrocarboneto que está presente no reservatório. Imagine que, por exemplo, eu furei o poço com lama base de água salgada e eu tenho um reservatório aqui com hidrocarboneto. A água salgada entrou, formando uma invasão com lama salgada, e eu quero amostrar o hidrocarboneto que está no reservatório. Lembre-se que eu tive uma aula, das primeiras aulas 1, 2 ou 3, onde a gente fala de ambiente de perfilagem. Quando a gente vai falar de uma ferramenta como essa, a gente tem que ter uma noção das ferramentas anteriores que já foram colocadas aqui no YouTube. Então, eu estou fazendo aqui a amostragem no poço perfurado com lama salgada. A lama que está aqui, na zona lavada, ela vai ser puxada para dentro da ferramenta. Só que eu não tenho interesse em amostrar esse fluido de perfuração. Então, eu posso descartar esse fluido
E na hora que o hidrocarboneto aqui presente começar a entrar na ferramenta, esse meu sensor de resistividade vai mostrar que eu estou já amostrando o fluido da formação. Isso não era possível na ferramenta a cabo convencional. Esse tipo de formação a cabo, teste de formação a cabo modular, a gente pode descer 5 tanques de amostragem, ou seja, eu posso fazer 5 diferentes amostras em 5 diferentes pontos, tanques com essa capacidade. Eu posso analisar o fluido durante o fluxo, foi o que eu estava comentando. Não sendo o fluido que eu quero amostrar, eu posso descartar. Em geral, a gente tem amostras não contaminadas, diria melhor, pouco contaminadas. Nós podemos fazer também, nesse tipo de teste de formação a cabo modular, amostra monofásica em garrafas, até 6 garrafas por descida. O que são amostras monofásicas? PVT. São amostras obtidas em profundidade, onde a pressão, volume e temperatura do fluido naquela profundidade, naquele reservatório, serão mantidas nesse tipo de amostragem e serão analisadas em um laboratório onde essas garrafas possam ser abertas. Aqui mostrando mais um exemplo desse tipo de garrafa. Bom, o teste de formação a cabo modular, a gente tem diferentes configurações. Eu posso fazer com um único probe ou com duplo Parker. Observe que aqui o intervalo é maior de amostragem, ou duplo Parker e um probe vertical. A configuração delas, diferentes configurações, auxilia a gente a obter mais dados, como permeabilidade horizontal, vertical, etc. Bom, nós temos aqui 2 poços. Esse poço, o reservatório tem continuidade. Esse reservatório, apesar de estar na mesma profundidade, na mesma cota, não possui continuidade. E esse reservatório aqui se divide em 2. Isso aqui nós estamos vendo aqui na figura, mas muitas vezes a gente não observa isso em profundidade. E o que a gente vê em profundidade são os demais perfis, raios gama, densidade, neutrão. Através do teste de formação a cabo nos poços, eu posso saber que realmente esse poço está em comunicação com o poço A e esses reservatórios aqui de baixo não estão em comunicação. Então, por exemplo, eu posso vir aqui tirar pressões e mostrar que esse reservatório está ainda com pressão original, porque não está em contato com esse outro reservatório que, apesar de estar na mesma profundidade, não estão juntos, não estão ligados. Nesse caso aqui, nesse outro caso, eu quero mostrar um reservatório, imagine um arenito, com diferentes tipos de faces, perfeito? Onde muitas vezes o perfil de raios gama, o perfil de densidade de nêutron, não mostra essa variabilidade de faces ao longo do trecho canhoneado, mas as cartas, o teste de formação através da medida de pressão vai mostrar que essas zonas com cores diferentes não estão conectadas, estão separadas, enquanto essa zona amarela está conectadas e outras não. Isso é muito interessante para o monitoramento de um campo de petróleo. Um outro gráfico muito utilizado, obtendo os dados de pressão do teste de formação, é você obter um gráfico de gradiente de pressão, como eu estou mostrando aqui, essas duas retas, aqui para o óleo em verde, aqui para a água em azul, em profundidade. Com isso a gente obtém esses gradientes e onde esses gradientes se cortam, a gente consegue definir o nosso contato óleo-água, ou gás-óleo, ou gás-água, a depender do campo. Isso é muito importante para o desenvolvimento de um campo de petróleo. Bem, para finalizar, mostrando aqui as principais aplicações do teste de formação a cabo, lembrando que essa é uma ferramenta que é realizada após os perfis convencionais. Então a gente vai analisar em pontos pré-determinados. Então a gente pode obter pressão da formação, gradiente de fluidos, obter a densidade desses fluidos através de amostragem, identificação de contatos de fluido, como eu mostrei no slide anterior, e coleta dessas amostras de fluido. Bem, nós estamos lançando no final do mês de novembro um curso de perfilagem de poços com carga horária de 30 horas. É um curso para uma
para quem tem interesse na área de petróleo, é uma disciplina indispensável. Esse curso está sendo montado para pessoas que estão ainda cursando a graduação ou recém-formadas, sejam geólogos, geofísicos ou engenheiros de petróleo. Bem, espero que você tenha gostado da nossa aula aqui, dessa aula sobre perfilagem, teste de formação a cabo. Se inscreva no nosso canal, Perfilagem POS. Siga a gente aqui no Instagram, Geologia Perfilagem R. Rosa. E tendo algum interesse no nosso curso de perfilagem, por favor, entre em contato através do meu e-mail. Então, um abraço a todos e a gente se vê na próxima.